O Brasil, aquela terra de samba, suor e promessas eternas, estava prestes a colapsar. E não era por causa do carnaval, nem de um escândalo de corrupção tradicional. Era algo muito mais frio, silencioso e devastador. Em São Paulo, o coração industrial do país, as fábricas da Toyota e da Panasonic, gigantes que alimentavam a economia do estado, haviam cessado suas operações abruptamente. O barulho ensurdecedor das linhas de montagem em Sorocaba e Indaiatuba foi substituído pelo som da chuva tropical batendo nos telhados de zinco. No polo industrial de Manaus e nos parques tecnológicos de Campinas, os projetos de semicondutores de última geração da Sony e da Kioxia, vitais para o futuro digital do país, enfrentavam uma paralisia mortal. Até mesmo Rio de Janeiro e Salvador, joias do turismo nacional, sentiam um tremor. Hotéis em Copacabana registravam cancelamentos em massa. O Pelourinho estava estranhamente vazio de turistas asiáticos. A notícia de que uma negociação de 350 bilhões de dólares, o sangue vital que manteria o Brasil respirando, poderia desmoronar em 24 horas atingiu Brasília e a Faria Lima como um soco no estômago. O Palácio do Planalto e a Bolsa de Valores entraram em estado de choque simultâneo. Mas o verdadeiro terror começou com um telefonema na madrugada. Antes de continuar, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. O seu apoio é a única certeza que tenho neste caos. Eu sou Michael Harris, secretário adjunto para Assuntos da Ásia e Pacífico do Itamaraty. Formado sim em Harvard, mas com a alma forjada em 12 anos de diplomacia nos corredores suados de Brasília. Servi governos anteriores em negociações tensas, vi a retirada de bases, negociei acordos comerciais. Mas honestamente, eu amo o Japão. Morei 2 anos em Tóquio, aprendi a língua, entendi a alma daquele povo. A reconstrução deles no pós-guerra me emocionou de uma forma que o jeitinho brasileiro nunca conseguiu. Por isso, fortalecer a aliança Brasil-Japão era minha missão de vida. E foi por isso que aquele telefonema, às 3 da manhã, no meu apartamento na Asa Norte, em Brasília, me destruiu. Michael. A fábrica da Toyota em Sorocaba. E a da Panasonic. Elas fecharam. Agora. Os engenheiros japoneses estão sendo retirados. Ninguém entende nada. A voz do diretor regional de São Paulo tremia. Ele, um homem acostumado ao caos do trânsito da Marginal Pinheiros e às greves sindicais, parecia uma criança perdida. Vesti meu terno às pressas, o tecido grudando na pele úmida pelo calor seco do cerrado, e corri para a base aérea. Enquanto o jato cruzava o céu em direção a São Paulo, minha mente girava em torno dos 350 bilhões de dólares. Eu era o responsável por essa negociação. O presidente havia exigido esse valor, equivalente a 85% das reservas cambiais do Japão, como prova de lealdade. O Japão ofereceu um swap cambial, mas o Banco Central do Brasil, sob ordens do Planalto, recusou. Eles queriam dinheiro vivo. Quando pousei em Sorocaba e cheguei à fábrica, a cena me paralisou. Não parecia uma zona industrial, parecia uma operação de guerra da Polícia Federal. Carros pretos, luzes giratórias, um silêncio pesado. Mas o pior não era a polícia. Era o mistério. Os engenheiros japoneses, homens e mulheres que eu conhecia, estavam fazendo as malas, rostos impassíveis, olhos baixos. As linhas de produção, as mais modernas da América Latina, estavam mortas. Tentei confrontar o gerente da planta, um brasileiro suando bicas. Ordens de cima, Michael. Só isso que sei. Ordens de cima. Um frio percorreu minha espinha, contrastando com o sol impiedoso do interior paulista. Aquela parada não era técnica. Era política. Era a resposta silenciosa aos 350 bilhões. O Brasil jogou a moeda da soberania econômica na mesa, e o Japão respondeu com silêncio. O despertar do pesadelo. Horas depois, o cenário que eu mais temia começou a se desenhar na tela do meu celular. Às 9 da manhã, já de volta ao meu escritório em Brasília, o telefone vermelho tocou. Era o cônsul-geral do Japão no Brasil. Senhor secretário adjunto, recebi instruções urgentes de Tóquio. A negociação de investimento de 350 bilhões de dólares está cancelada. Senti o ar-condicionado da sala ficar subitamente inútil. O suor frio desceu pelas minhas costas. Cônsul, por favor. Qual a razão? Infelizmente não há mais mesa de negociação, Sr. Harris.
A tarifa de 100% sobre componentes de semicondutores japoneses anunciada pelo seu governo, somada à classificação dos nossos engenheiros como ameaças à segurança econômica, é inaceitável. O Brasil exige que transfiramos tecnologia à força. Não colocaremos 85% de nossas reservas em um país onde nosso povo não é respeitado. Desliguei o telefone com a mão trêmula. Na tela do computador, o alerta da Reuters piscava em vermelho. Japão suspende investimentos no Brasil. Soberania é inegociável. Aqueles 350 bilhões não eram apenas números. Eram a promessa do presidente de reindustrializar o Brasil. Eram o futuro. Às 13 horas, a notícia chegou de São Paulo. 2.300 funcionários brasileiros da fábrica da Toyota, Panasonic receberam o aviso de demissão. Liguei para o CEO da Toyota Brasil. A voz dele era de um homem derrotado. Harris, a matriz mandou retirar todos os técnicos. Sem eles, a linha de baterias é sucata. Não temos quem opere as máquinas. O governo brasileiro, com essa arrogância nacionalista, acabou de desempregar 2.300 pais de família brasileiros. Naquela tarde fui convocado ao Palácio do Planalto. A sala de reuniões do Conselho de Segurança Nacional tinha aquela vista imponente da Praça dos Três Poderes, mas o clima lá dentro era de velório. O presidente estava vermelho, a veia da testa pulsando. Michael, que diabos está acontecendo? O dinheiro sumiu? Presidente, respirei fundo, o Japão cancelou tudo. A tarifa de 100% e a pressão sobre os engenheiros foram a gota d'água. Eles não aceitam serem tratados como criminosos ou espiões. Todos os vistos estavam legais, presidente. O quê? O ministro da Economia interveio, segurando um relatório como se fosse um escudo. Presidente, se esses 350 bilhões não entrarem, 60% das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vão parar. Semicondutores, baterias, estaleiros no Nordeste. Vai tudo para o buraco. 60%? O presidente empalideceu. Sim. E sem o swap cambial não temos como cobrir o rombo. O silêncio na sala foi quebrado pelo chefe do Conselho Econômico. Presidente, não é só o Japão. A Alemanha está recuando. A Volkswagen e a BMW estão reavaliando as plantas no Sul. O mundo está olhando para o Brasil como um parceiro instável. Naquela noite, a manchete da Folha de São Paulo gritava nas bancas: o choque japonês, negociação de 350 bilhões colapsa. Economia em perigo. Ler aquilo, sentado em um barzinho na Vila Madalena tentando afogar a ansiedade em uma cerveja que descia quadrada, foi doloroso. Li uma entrevista anônima de um executivo da Toyota. Vimos o que o governo fez. Hoje são eles, amanhã somos nós. Não há segurança jurídica no Brasil. O efeito dominó, do turismo ao desemprego. O pesadelo não parou na indústria. Ele se espalhou pelas praias. No dia seguinte, recebi um relatório do Ministério do Turismo. A previsão era de uma queda de 4% nos gastos de turistas estrangeiros, um prejuízo de bilhões de reais. Rio de Janeiro e Salvador estão em pânico, Michael, disse o analista. Os hotéis de luxo estão vazios. Liguei para o secretário de Turismo do Rio. Pude ouvir o barulho do mar ao fundo, mas a voz dele era de desespero. Michael, é o caos. Os japoneses cancelaram tudo, 45% a menos. Os chineses também pararam de vir. A imagem do Brasil na Ásia é de um lugar hostil e inseguro. Os dados da Polícia Federal nos aeroportos de Guarulhos e Galeão confirmavam queda de 7% nas entradas internacionais. Mas o golpe final veio de onde menos esperávamos, a infraestrutura. Fui a uma reunião de emergência na Fiesp, na Avenida Paulista. O prédio imponente parecia pequeno diante da tensão dos empresários. Secretário Harris, seja franco, pediu o presidente da Fiesp. Tudo parado. Toyota, Panasonic e Sony, Kioxia. O projeto de 350 bilhões está morto. O CEO da maior construtora do país, um homem que já tinha sobrevivido a inúmeras crises econômicas brasileiras, colocou as mãos na cabeça. 40% do meu faturamento vinha desses projetos japoneses. Se isso parar, vou ter que demitir 3.000 operários amanhã. 3.000? Sim. E se contar os terceirizados, são 20.000 pessoas na rua só na região metropolitana. A sala ficou muda. O som das buzinas na Avenida Paulista parecia um lamento distante. Todos ali perceberam que o nacionalismo exagerado do governo tinha um preço, e quem pagaria a conta era o trabalhador brasileiro. A sombra do dragão.
Enquanto o Brasil sangrava, a China observava. E não apenas observava, ela agia. Meu colega David, especialista em China, me encontrou no corredor do Itamaraty com a cara pálida. Michael, Pequim está se movendo. Eles entraram em contato com as empresas japonesas. O que ofereceram? Tudo. Terrenos de graça em Xangai, isenção fiscal total. Mas a cartada mestre é outra. Eles prometeram respeitar os engenheiros japoneses. Garantia total de segurança e nenhuma transferência forçada de tecnologia. Venham para a China, aqui vocês são reis, não espiões. Gelei. Era o pior cenário possível. A China usava nossa incompetência como arma. Dias depois, o Ministério do Comércio da China oficializou o convite. Era um tapa na cara do Brasil. Perdemos o dinheiro e pior, estávamos empurrando a tecnologia de ponta para o nosso maior rival geopolítico. Uma semana depois, o presidente tentou reagir. Reuniu a equipe econômica. Ele ainda mantinha a pose de durão. Fizemos o certo. Protegemos o Brasil. Mas o ministro da Economia abriu outra pasta. Presidente. A Sony e a Kioxia acabaram de cancelar a fábrica de semicondutores em Campinas e no polo de Manaus. Quanto? Um investimento de 40 bilhões de reais. O maior da história recente. O governador de São Paulo e o do Amazonas estão furiosos. Eles deram bilhões em incentivos fiscais que agora valem nada. Liguei para o CEO da Kioxia Brasil. Harris, sinto muito. A matriz mandou cancelar. Com essa tarifa de 100% e a hostilidade contra nossos técnicos não dá. O Brasil virou um risco incalculável. Naquela noite o presidente foi ao Twitter, ou X. Tentou recuar, do jeito torto dele. Empresas estrangeiras que trazem tecnologia são bem-vindas. Queremos que ensinem nossos brasileiros. Não queremos assustar ninguém. Era um pedido de desculpas disfarçado. O presidente do Brasil admitindo que precisávamos aprender com o Japão. Mas era tarde demais. No dia seguinte, o primeiro-ministro do Japão foi à TV. A declaração foi reproduzida pela Globo, CNN e BBC. Se o Brasil trata nossos cidadãos como ameaça e exige dinheiro de forma unilateral, isso não é parceria. É submissão. O Japão de 2025 tem opções. Foi o fim. O Ibovespa derreteu. O dólar disparou para alturas nunca vistas. O mercado chamou o dia de o crash japonês. A ruptura e a dor. As semanas seguintes foram um borrão de más notícias. A fábrica da Toyota em Indaiatuba demitiu. A BMW em Santa Catarina congelou a expansão. A China, implacável, anunciou uma parceria estratégica com a Sony. Ofereceu uma zona de semicondutores em Shenzhen com impostos zerados por 30 anos e cidadania facilitada para os japoneses. Eu me sentia um fantasma em Brasília. Caminhava pelo eixão à noite, olhando as luzes da cidade planejada, pensando em como 70 anos de amizade Brasil-Japão, desde a imigração no Porto de Santos até hoje, foram destruídos por arrogância. Cheguei em casa, tirei a gravata e afundei no sofá. O celular vibrava sem parar. Mensagens de amigos japoneses, engenheiros que trabalharam aqui, que amavam feijoada e caipirinha. Senhor Michael, estou voltando para o Japão. Gostava muito do Brasil, das pessoas. Mas me senti humilhado. Parece que todo o nosso esforço era suspeito. Aquilo doeu mais que os números da economia. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal. Você pode colar, mas as rachaduras sempre estarão lá. Meu amigo David me ligou. Michael, tá acordado? Como dormir, cara? O clima no Planalto está horrível. Alguém fez uma piada dizendo que o Japão vai voltar rastejando. Outro respondeu, se você fosse japonês, voltaria depois desse tapa na cara? O silêncio foi total. A gente quebrou algo sagrado, David. A confiança. O Brasil nas ruas. A manhã seguinte trouxe uma nova realidade. Liguei a TV enquanto tomava um café preto e forte. O jornal mostrava a Avenida Paulista tomada por manifestantes. Não eram apenas sindicatos. Eram estudantes, jovens profissionais. Os cartazes diziam, confiança ou independência, chega de dependência a respeito ao Brasil. Era um sentimento confuso. Parte da população culpava os Estados Unidos e o Japão, parte culpava a incompetência do governo brasileiro. Fui até a Paulista ver com meus próprios olhos. O calor humano, o cheiro de asfalto quente e a gritaria típica das manifestações brasileiras. Um estudante me reconheceu. Ei, você é do governo, né? Sou. Acha que devemos perdoar? Acha que o Brasil tem que ficar implorando investimento ou tem que se virar?
Olhei nos olhos dele. Eram olhos de quem estava cansado de promessas. Acho que o Brasil precisa crescer, mas não se cresce chutando os amigos antigos. A confiança é a base de tudo. Mais tarde, me reuni com pequenos empresários em uma padaria na Bela Vista. Gente que fabricava peças para a Toyota, gente que exportava. O senhor Ito, descendente de japoneses, dono de uma metalúrgica, falou com tristeza. Michael, meu avô veio para cá fugindo da guerra. Construiu vida aqui. Eu amo o Brasil. Mas como empresário, não dá mais. Estou fechando contratos com a China. Eles me deram garantias que Brasília nunca deu. Aquilo foi o golpe de misericórdia. O próprio Nikkei brasileiro, a ponte viva entre as duas nações, estava perdendo a fé. O novo mundo. Dias depois recebi uma ligação de Kato, um velho amigo e executivo de uma trading japonesa. Michael, estou em Pequim. Pequim? Sim. Você não vai acreditar. Assim que saímos do Brasil, os chineses estenderam o tapete vermelho. Subsídio para pesquisa, escola para os filhos dos engenheiros, respeito total. Eles querem criar uma nova era. Cuidado, Kato. Pode ser uma armadilha. Pode ser. Mas no Brasil, a porta foi fechada na nossa cara. Aqui, ela está aberta. O Japão não vai mais ser capacho de ninguém. Desliguei o telefone olhando para o Lago Paranoá. O sol se punha, tingindo o céu de Brasília daquele laranja e roxo espetacular. A imprensa americana, o New York Times, publicou: Brasília perdeu Tóquio. A arrogância tropical custou o futuro. Os governadores do Nordeste de São Paulo estavam em guerra aberta contra o governo federal. O país estava fraturado. Encontrei David em um bar naquela noite. O samba tocava ao fundo, mas ninguém dançava. O Brasil muda, Michael. O Brasil é o país do futuro, e sempre será, dizem por aí. Mas hoje parece que escolhemos ficar no passado. Se não mudarmos, se não entendermos que o mundo é feito de parcerias e não de imposições, a China vai ocupar cada centímetro que deixamos vazio. Bebi o último gole da minha caipirinha. O gelo já tinha derretido. A verdade é que o dinheiro vai e vem. Fábricas fecham e abrem. Mas a vergonha de ter traído um amigo leal, essa fica. E enquanto eu olhava para a noite brasileira quente e incerta, senti que o mundo tinha girado. O eixo do poder não estava mais nas mãos de quem gritava mais alto, mas nas mãos de quem sabia construir pontes. O Brasil queimou a sua. Restava saber se conseguiríamos, algum dia, atravessar o abismo que nós mesmos cavamos.